Oi, gente, vamos continuar aqui com a nossa matéria das provas em espécies de acordo com o nosso Código de Processo Penal, tá? Então, todas essas provas em espécies, elas estão descritas no próprio código, tá? Vamos lá. Reconhecimento de pessoas e coisas, tá? Como o próprio nome diz, é o próprio reconhecimento, né? Isso deve ser feito em juízo. Eita, falhas técnicas. Isso deve ser feito em juízo, tá? Então, deve ser feito em juízo, sob o crivo do contraditório, etc. Bom, pessoal, alguns procedimentos para o reconhecimento, né? Não é simplesmente, chega lá o réu, você reconhece aquele sujeito ali? Né? Chega lá na audiência, aquele ali se conhece? Não, deve ser feito todo um procedimento. Primeiro, para que o reconhecimento seja válido, a vítima, a testemunha, etc., ela deve dizer como que é aquele sujeito ou aquela coisa. Por exemplo, você reconheceria a arma do crime? Reconheceria. Como que ela é antes dela ver a arma do crime a ser apresentada, né? Como que ela é? Ah, ela era branca, tinha umas purpurinas, tinha um glitter, do lado esquerdo tinha um coração, etc. Ah, você conseguiria descrevê-la? Você conseguiria visualizá-la em outras armas? Não, conseguiria. E aí, chega lá e mostra várias armas parecidas com aquela, tá? Posso colocar uma arma vermelha se ela disse que era branca? Não, devo colocar também uma arma branca. Posso colocar uma arma bege? Pode. Coloca uma arma bege ali, parecida. Veja, tudo que eu vou colocar à exposição da pessoa que vai reconhecer deve ser semelhante com a descrição que ela fez, tá? Quando for uma pessoa, né? A pessoa vai lá, a vítima, a testemunha, etc., e diz, olha, a pessoa que me assaltou, ela era branca, dos olhos verdes, tinha uma tatuagem do lado esquerdo, a tatuagem era sei lá, um coração, ao lado estava escrito o nome dele, acho que era o nome dele, estava escrito, sei lá, Mévio, estava escrito aqui um Mévio, ele tinha um piercing no nariz, enfim, todas as características que sejam possíveis, tá? E aí que surge um problema grande. Eu vou ter que pegar pessoas semelhantes com a descrição dela. Posso colocar lá um ruivo? Evidentemente que não, né? Posso colocar lá um pardo? Não, evidentemente que não. Então eu preciso colocar pessoas semelhantes com a descrição dela. Óbvio que vai ser difícil que a gente encaixe uma pessoa igual ao que ela disse, né? Mas sim, a gente precisa encaixar. E quem que são essas pessoas? Ah, quem o juiz determinar. Pode ser o estagiário, pode ser qualquer pessoa, pode ser serventuário da justiça, não importa. Mas tem que ser pessoas semelhantes. Qual que é o problema, gente? O problema é que a gente vê todos os dias. A pessoa vai lá e descreve, fala assim, ele era um moreno e tinha cabelo cacheado e tal. Chega lá pro reconhecimento, o juiz me bota uns estagiários ali, loirinho do olho verde. É óbvio que não é um reconhecimento válido. E além disso, ainda surgem inúmeras questões no que tange a preconceito. É bizarro, mas isso acontece muito. Então isso é algo que muito me entristece, né? Não é um reconhecimento válido. Nunca aceitem isso, tá? Nunca aceitem isso. Porque, além de tudo, dependendo do sujeito, sabe? Se você coloca alguém ali, ele vai apontar o dedo de uma maneira equivocada, sabe? Então é complicado isso, é muito complicado. Bom, enfim, isso fica para uma outra conversa. Mas, gente, para que seja um reconhecimento válido, a pessoa precisa descrever antes. E sempre sendo uma pessoa ou uma coisa, é necessário que todos os objetos, sendo uma coisa, ou todas as pessoas sejam semelhantes com a descrição que foi dada. Professor, existe reconhecimento por foto? Existe. E tem alguns problemas no que tange a isso, né? É o mesmo procedimento inicial. Você conseguiria identificar a arma do crime? Não, conseguiria. Uma arma branca com purpurina.
que eu vou fazer? Vou mostrar várias fotos de armas brancas com purpurina, ou bege com purpurina, etc. Né? Vou mostrar várias armas, é evidente que tem que ser uma foto com qualidade, não pode ser uma foto preta e branca, não pode ser uma foto que foi impressa numa impressora qualquer, né? Então a gente precisa de uma qualidade da câmera, né? Não é possível. E mais, se eu vou mostrar foto, eu não posso mostrar apenas uma foto, como acontece muito. Você reconhece esse sujeito? Mostra a foto do sujeito. Isso aí fica viciado na mente. Isso é bem complicado, porque o reconhecimento é você tentar relembrar de algo que, sendo a vítima, foi traumatizante. Isso é muito complicado para o ser humano. É muito complicado. Às vezes, o que ele mais quer é apontar o autor do delito ou aquela coisa para que o sofrimento dele acabe. Então, às vezes, ele acaba apontando o que não condiz com a realidade. Isso é bem complicado. Então, por isso que, para que seja um reconhecimento válido, todos esses procedimentos devem ser adotados. Caso nenhum desses procedimentos sejam adotados, o que acontece? Nulidade. Não pode ser utilizado esse reconhecimento, tá? Então, às vezes, é muito complicado fazer o reconhecimento exatamente porque, às vezes, não se tem ferramentas para que todos esses procedimentos sejam adotados. Né? Então, muita cautela no que tange reconhecimento de coisas, de pessoas e coisas, né? Acariação. O que vem a ser essa acariação? Colocar as pessoas para brigar, né? Não, não é bem isso. Mas é o ato pelo qual as pessoas se confrontam, né? Então, teve 2 depoimentos contraditórios. Uma testemunha da acusação, uma testemunha da defesa. Foi muito contraditório. Vamos colocar elas cara a cara para que diga o que de fato aconteceu. Então, qual que é o conceitinho, né? É o ato processual em que se colocam frente a frente 2 ou mais pessoas que fizeram declarações divergentes sobre o mesmo fato, né? E aqui pouco importa se é entre acusado e testemunha, vítima e acusado. Claro que nesse caso a gente precisa de autorização da vítima, se ela se sente confortável de falar na frente do acusado, né? Da mesma forma as testemunhas, sempre é necessário que haja autorização, né? Então, testemunha da acusação com acusado, testemunha de defesa com... Não importa o jogo que a gente faça aqui. O que importa é que 2 pessoas em juízo fizeram depoimentos contraditórios, divergentes, tá? Então, nesse caso, a gente indaga as 2 pessoas ali, e aí todas aquelas indagações que foram feitas em juízo podem ser refeitas, né, em audiência. Então, tudo que foi feito lá atrás pode ser refeito, inclusive outras perguntas que demonstrem aonde que está o conflito. E a partir disso, a ideia é extrair quem está mentindo, digamos assim. Muito cuidado nesse sentido, porque alguém pode ser preso, né? Mas seria isso, tá? Documentos. Ai, que idiota, né? Documento é documento. Mais ou menos. A gente tem uma regra para isso. Nosso Código de Processo Penal, ele adotou o conceito estrito de documento. O que diz o nosso código? Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particular. Então, não importa se foi lavrado mediante um cartório privado ou um documento público, não importa. A natureza do documento não importa, mas o que importa? Que seja escrito, tá? E um livro, pode ser? Pode, evidentemente que pode. Tudo que for escrito. É evidente que o nosso código não era tão moderno quando ele foi feito, né? E não se admitia muito essa questão de vídeo, etc. Mas no que tange a um vídeo, posso utilizar um vídeo? Desde que ele seja lavrado a termo. Desde que ele seja reproduzido. Porque o nosso código, retrógrado do jeito que ele adotou o conceito de em sentido estrito. Então, para que seja considerado uma prova documental, tem que ser escrita, tá? Prova documental tem que ser escrita. Isso não impede que um vídeo seja colocado nos autos, mas aí não é como prova documental. Para que
seja uma prova documental, é necessário que seja ali transcrito, que tudo seja transcrito para ser considerado uma prova documental. Beleza? Aqui, em regra, os documentos eles podem ser juntados em qualquer fase do processo. Evidentemente, antes da sentença, né? Antes do ato decisório. Em apelação, posso juntar documentos? Posso. Em recurso especial, posso juntar documentos? Não posso. Não posso, porque daí a gente tem a súmula 7 que nos impossibilita. Mas até a nossa apelação a gente consegue juntar depois documentos, claro, antes da sentença final, né? Sendo um acórdão, em caso de apelação, ou sendo sentença de juízo singular. Então, em regra, os documentos podem ser juntados em qualquer fase do processo. Porém, no que tange ao júri, gente, o júri nós temos uma regra. Qual que é essa? Para que a gente consiga, vocês já sabem, para que a gente consiga juntar documentos, eu preciso de uma antecedência mínima de 3 dias da sessão plenária, tá? Então, antecedência mínima de 3 dias, tá? Para que a outra parte saiba disso. Mas considerando o procedimento comum, a gente aqui pode rolar em qualquer momento. Sendo um documento de língua estrangeira, posso juntar? Posso, mas obrigatoriamente nós precisamos traduzir por tradutor juramentado, tá? Não é qualquer tradutor, precisa ser um juramentado. Aquele que foi registrado mediante todos aqueles registros formais e tal, tá? Cópia autenticada tem o mesmo valor do que documento original, tá? Então, é importante também a gente compreender que há alguns documentos em que a própria parte pode entender como desnecessários. Por exemplo, a juntada de um e-mail que você nem é citado. A juntada de um e-mail que, por exemplo, significa de um outro crime pelo qual você não está sendo acusado. Isso acontece muito. Você está sendo acusado, por exemplo, de corrupção ativa. E aí, junta-se um e-mail no qual você, sei lá, está sendo acusado de homicídio, em que você diz assim, eu matei mesmo. Posso juntar isso nesses autos? Não, você tem que pedir o desentranhamento, porque não se refere ao objeto da ação penal, tá? Então, sempre você pode pedir o desentranhamento quando aquele documento não for importante ou não for interessante ao objeto da ação penal. Beleza? Gente, encerramos a parte de provas em espécie no que tange ao Código de Processo Penal. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar um pouquinho a mais no que tange a outras provas dispersas no nosso ordenamento jurídico, tá? Um beijo, tchau, tchau!